Hola chicos, ¿qué tal? Soy la profesora Elisiane, bienvenidos a más una clase. A ver, entonces, ¿qué vamos a estudiar? Tenemos aí como objetivos para nuestra classe compreender o emprego do imperativo negativo e suas funções dentro do texto. Apropriar-se do conhecimento linguístico necessário para a compreensão do gênero textual estudado. Tá? Nessa aula nós vamos estudar o imperativo negativo, esse modo de conjugação verbal. Para começar, que têm em comum estas frases? No dejes de hacer actividad física. No te olvides de beber mucha agua. No fumes ni bebas. O que tem em comum aí? Não deixe de fazer atividade física, não esqueça de tomar bastante água, não fume, não beba. O que existe em comum aqui? Vamos ver? No dejes de hacer actividad física, no fumes ni bebas, no te olvides de beber mucha agua. Los verbos dejar, fumar y olvidar están en el modo de conjugación imperativo negativo, muy abundante en los registros comunicativos. Então, o que temos em comum é isso, essa semelhança, na verdade, todos os verbos estão conjugados no mesmo modo de conjugação, imperativo negativo. Sobre o modo imperativo negativo, é importante nós sabermos que é o modo verbal que se utiliza dependendo do contexto para instruir, aconselhar, ordenar e rogar, depende aí da situação. Certo? A gente sempre vai ter aí uma negação, tá? Dentro desse conselho, dentro dessa instrução, deste ruego, desse pedido, sempre no imperativo negativo, uma indicação de negação. Veja aí as frases: no dejes de hacer actividad física, no fumes ni bebas, no te olvides de beber mucha agua. Temos recomendações e tratam aí de proibições. Bien? A ler, vamos ler um pouquinho aí a respeito dessas frases que iniciaram nossa aula. No dejes de hacer actividad física. ¿Por quê? Por lo menos camina una hora diária. Nada es peor para el cuerpo que la inmovilidad. Então não existe nada pior para o corpo que ficar parado. A outra frase, no fumes ni bebas, não fume nem beba, el cigarrillo e el alcohol queimam las neuronas e causam dependência. Então está dizendo aqui que o cigarro, o álcool queimam neurônios, causam dependência também. Además, além disso, ressecam a piel, deixam a pele ressecada, estimulam a aparição de arrugas, estimulam também esse fator aí, o aparecimento de rugas na pele. El cigarrillo es el principal responsable por las muertes por cáncer de pulmão, garganta e laringe. Veja aí como é maléfico, né? É o principal responsável por mortes por câncer de pulmão, garganta e laringe. No te olvides de beber mucha água. A água faz muitíssimo bem, faz com que os nossos órgãos funcionem tranquilamente, faz bem para a pele e te deixa aí bem nutrido, bem saudável. A continuação, temos a atividade 1. ¿Te parece que estos consejos hechos em forma de proibições são mais convincentes? Então, vocês viram ali que os conselhos que lemos anteriormente, eles estão em uma forma de proibição. Parece, de alguma forma, eles são mais convincentes? ¿Crees que, se puestos em prática, podem melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer com que vivam mais? Te parece realmente que, se colocados em prática, né, essas atitudes aí, essas mudanças no estilo de vida podem fazer com que uma pessoa viva mais tempo? Justifica a tua resposta. Pense aí um pouquinho a respeito da questão, escreva em língua espanhola, vocês já sabem bastante coisa, procure utilizar seus conhecimentos. Já voltamos aí para ver uma sugestão de resposta.
Muito bem. A ver, então, uma sugestão de resposta aqui, tá? A resposta da professora. A tua pode ser que esteja bem parecida, pode ser que esteja diferente, né? Depende muito aí do seu modo de interpretar e de entender as coisas. Veja, eu coloquei assim, que se, né? Que é possível que a pessoa prolongue seu tempo de vida, que tenha uma vida mais saudável. Esse primeiro se aqui, só retomando, ele está respondendo sim para a primeira pergunta. ¿Te parece que estes conselhos hechos em forma de proibições são mais convincentes? Para mim, sim, chama mais atenção, né? Essa coisa ali da proibição. São mais convincentes porque mostram os malefícios do uso de algumas substâncias. E se também parece que pode melhorar a vida, te parece que a pessoa pode viver mais tempo, coloquei que sim, podem melhorar a qualidade de vida das pessoas e a que se enfermarão menos. Bien? Temos acá algumas expressões de negação, tá? Algumas palavras usadas para nos referirmos a uma negação. Observe estas frases. Jamás dejes de hacer atividade física. Nunca fumes ni bebas. No te olvides de beber mucha agua. Las expresiones de negación jamás, nunca y no son usadas antes del verbo para dar instrucciones em el imperativo negativo. Então, sempre antes do verbo no imperativo, seja imperativo, no caso aqui imperativo negativo, sempre vai ter essa palavra ali na frente. Jamás, nunca e no. Vamos a ler este comic para vocês responderem aí a atividade 2. Levanta-te, gaturro. No. Levanta-te. Nunca. Levanta-te. Jamás. Levanta-te. De nenhuma maneira. Então, nós temos ali a personagem pedindo que o gaturro levante. Insistentemente, ela fala, levante, levante, e ele sempre respondendo negativamente. No, nunca, jamais, de nenhuma maneira. O que se passa com o gaturro? O que vocês acham aí que está acontecendo com ele? Por que ele está agindo dessa forma? Letra B. Que expressões de negação ele usou? Um tempinho para você responder, já voltamos aí para corrigir. Listo, muito bem. Vamos ver aqui então a resposta para a atividade 2. Que se passa com o gaturro? Não quer levantar-se, quer quedar-se mais tempo em la cama. Nossa, isso acontece com frequência, né? Com muitas pessoas. Querer dormir um pouquinho mais, aquela preguicinha que dá vontade de ficar na cama. E continuando, que expressões de negação usou? Ele usou as palavras no, nunca, jamás e de nenhuma maneira. Vamos ver aí agora sobre o imperativo negativo.
como que ele é formado, como que fazemos para formar aí esse modo de conjugação onde há negação de alguma coisa. Então, temos aqui a palavra no, né, acrescentada aí do verbo no presente do subjuntivo, tá? Então, temos aqui como exemplo o verbo calhar e llorar, tá? Chorar e calar-se, tá? Então, no te calhes, no llores. Veja como fica o resultado. O no mais o verbo no presente subjuntivo. No te calhes, no llores. Então, a gente sempre segue esse modelo aqui. Você sabendo o verbo no presente do subjuntivo, é só colocar o no na frente. Bien? A ler o poema Biografia. Vamos ler aí um pouquinho, vocês acompanham a leitura. Se porventura a professora deixar passar alguma palavra e não explicar, anote, depois você pode pesquisar, perguntar para o seu professor. No corras la cuchara com la mano esquerda. Então, não pegue, né, a colher com a mão esquerda. No pongas los codos em la mesa. Não coloque o cotovelo sobre a mesa. Dobla bien la servilleta. Dobre bem o guardanapo. Isso para começar, isso só para começar, né? Estão parecendo aí já regras de etiqueta, não? Extraiga a raiz quadrada de 3.313. Agora virou para matemática. Onde está Tanganica? Tanganica se refere a uma região, a um país que depois deixou de existir, se juntou com uma outra nação. Que ano nasceu Cervantes? O autor, né? Le pondré um cero de conducta se habla com seu companheiro. Vou te dar nota 0 se você conversar. Isso para seguir. No seas tan louco, sé educado, sé correcto, no bebas, no fumes, no tosas, no respires. Então, temos aí todas estas instruções, essas ordenanças aí no negativo. Atividade 3, sobre o texto que lemos, sobre o poema Biografia, que tienen em comum los verbos destacados? No corras, no pongas, no seas, no bebas, no fumes, no tosas e no respires. Agora se tornou mais fácil para você responder depois das explicações iniciais que tivemos. O que esses verbos destacados têm em comum? Um tempinho para você responder aí, já voltamos. Muy bien, vamos entonces a corregir
O que esses verbos destacados aqui têm em comum? Os verbos destacados estão em el modo imperativo negativo e foram conjugados com o pronome personal tu. Todos eles conjugados com tu, tá? Tu, no corras, tu, no pongas tu, no seas tu, no bebas tu, no fumes tu e no tossas, no respires, conjugado aí com tu. Bien? Vamos ver aqui agora como é feita a formação. Mais uma vez, né, vamos retomar aí a questão da formação do imperativo negativo. Es basada em el presente del subjuntivo. Então, como nós já explicamos, né, ela está baseada no modo subjuntivo. É só poner a palavra no antes del verbo, tá? Vocês tinham visto lá. Todo o esqueminha que a professora fez, né? Ojalá que sigam estas recomendações. Então vejam, o verbo seguir, ele está aqui, ó, no presente do subjuntivo, que é um modo hipotético, onde você não tem a certeza se algo vai ou não acontecer. Então, ojalá que sigam, tomara que sigam essas instruções. Não se sabe ao certo se vão seguir ou não. Aqui está no presente subjuntivo. No exemplo abaixo, temos assim, no sigam estas recomendações. Então, temos a mesma forma para o verbo seguir, sigam, né? O no antes, no sigam estas recomendações. E assim, no segundo exemplo, temos aí o imperativo negativo. Bien? Acá temos o verbo hablar. Vamos ver como se conjuga o verbo falar, hablar no imperativo negativo. No hables, com tu, no hable, usted, no hablemos, com nós outros, no habléis, com vosotros, e no hablen, com ustedes. Temos também o verbo comer, no imperativo negativo, no comas tu, no coma usted, no comamos, para nós outros, no comais, para vosotros, e no coman, para ustedes. E o verbo vivir, o imperativo negativo do verbo vivir se queda assim. No vivas, para tu, no viva, para usted, no vivamos, nosotros, no vivais, vosotros, e no vivan, para ustedes. Vamos agora para a nossa atividade 4. A seguir, vas a ler um conjunto de frases que escutamos muito a menudo, escutamos com bastante frequência de nossos padres. Então, são frases que comumente ouvimos de nossos pais. Subraya os verbos que estén em imperativo afirmativo e circula os que estén em imperativo negativo. Então, ó, voltando, você vai sublinhar o que estiver no imperativo afirmativo e vai circular o que estiver no imperativo negativo. Então, agora no texto que teremos a seguir, temos aí a mescla tanto do imperativo afirmativo como negativo. Depois, reflexiona sobre como um ninho se sente com tantas ordens, né? Como será que uma criança se sente diante de tantas ordens? Vamos ver o texto? Então, diz assim, déjalo, tu não tendrás outra oportunidade. Deja de parlotear, deixa de enrolar, né? Pide desculpas. ¿Por qué no estás haciendo nada? Eres muy pequeño. ¿Dónde encontraste eso? Buen chico. Guarda silêncio. Levanta-te em seguida. Compórtate. No seas un niño llorón. Te lo he dicho 1000 veces. Di gracias, diga obrigado, né? No pongas essa cara. Come en la mesa. No digas isso. Se te atrapo de novo, se eu te pego de novo, cálmate. Gritando não vas a lograr nada, né? Gritando você não vai conseguir nada. Saluda a tu tia. No seas descarado. No hagas esse escândalo. No digas tonterias. Habla correctamente. Sé mais consciente. Tá? Então, temos o texto aqui. Então, você vai observar ali, ó, e retomando, sublinhar imperativo afirmativo e circular imperativo negativo. Vai pensando, como que uma criança se sente ouvindo todas essas instruções e ordens, tá? Um tempinho para você, já voltamos.
Muy bien, listo? Vamos ver aí então como vocês fizeram. Confira aí então, tá? Déjalo, imperativo, afirmativo. Deja, também afirmativo. Pide, tá no afirmativo. Guarda, está no modo afirmativo. Levanta-te, está no afirmativo. Comporta-te, também. Di gracias, está no afirmativo. Come, calma-te, saluda, habla e sé. Todos esses estão no modo afirmativo, imperativo afirmativo. No modo negativo, vejamos o que temos aí, ó. No seas, no pongas, no digas, no seas, no hagas e no digas, mais uma vez, se repete ali, certo? Acredito que você tenha tido facilidade para identificar. No caso do negativo é bem tranquilo, porque você observa ali que nós temos o no na frente, né, de todos os verbos ali no imperativo negativo. Como que você acha que uma criança se sente? Né? Ouvindo todas essas regras, todas essas instruções, sempre, sempre. Né? Eu acho que se sente um pouquinho pressionada às vezes, não é mesmo? Vamos aí retomar rapidamente o que nós vimos então, ó. Hoje, nesta aula, nós lemos alguns conselhos para se manter a boa saúde, vimos que se usa o imperativo para dar ordens, conselhos, instruções e para pedir algo. Conhecemos o modo imperativo negativo e as expressões que se usam antes do verbo para indicar proibição ou negação, né? Essas expressões no, jamás e nunca. E vimos que a formação do imperativo negativo é baseada no presente do subjuntivo, certo? Então, nessa classe, nessa aula de hoje, né, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tá? E até logo!